Cá, o Victor Del Vecchio, ele é mestre em Direito Internacional. Ô, Victor, você que entende muito de direitos humanos, meu amigo, os Estados Unidos trazendo que no Brasil há uma violação de direitos humanos, né? Seria até engraçado se não fosse, né, trágico, do ponto que a gente está sofrendo sanções, inclusive, por conta desse discurso totalmente torto dos Estados Unidos. Aliás, falar que aqui não tem liberdade de expressão, né, que as pessoas não podem se expressar e que existe censura no momento em que o próprio Trump está condenando não, né? Mas ele está ali interferindo em jornais, interferindo em publicações, está punindo também pessoas que o acusam, né? Ou colocam críticas contra ele. Parece até uma ironia, né? Parece brincadeira, mas infelizmente é fato. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Diego, Marco, Coach, o pessoal que nos acompanha. Pois é, a gente vê mais uma tentativa do Trump de usar instrumentos jurídicos para dar essa roupagem de legalidade para suas vontades e atos políticos. Então agora ele pega esse instrumento que é algo muito importante, que de fato traz indicativos importantes para a justiça norte-americana e desvirtua completamente como uma estratégia que ele tem adotado até então de, enfim, interferir na política de outros países, trazendo parâmetros dos próprios Estados Unidos. Então a gente vê isso no que você trouxe agora há pouco, né, em trazer que a liberdade de expressão no Brasil está sendo afetada, sendo que nós temos uma concepção de liberdade de expressão diferente da que existe nos Estados Unidos, tanto é que aqui são vedados, por exemplo, manifestações a favor do racismo, do nazismo, e lá a gente tem grupos como a Ku Klux Klan, bandeiras nazistas sendo hasteadas, né? Enfim, é o Donald Trump fazendo uma erosão da democracia, das instituições e usando um discurso que vai justamente no contrário disso, né? Ele se mostra como o grande representante da legalidade, do que é correto, erodindo todas as boas práticas da política, da diplomacia, da política internacional. Poxa, tem pergunta? Vitor, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse hoje que não consegue entender aonde o Trump quer chegar. Você tem ideia? Coach, eu vejo que existem 3 prioridades do Trump nessas investidas. A primeira, e acredito eu, a que mais é importante para ele é esse reequilíbrio do comércio mundial, né, que tem como principal embate aí a China, mas o Brasil entrou num pano de fundo com toda essa mistura que envolve a economia, as exportações, importações e a política nacional, né? E aí entra o segundo ponto, né? Ele tem essa aliança que existe entre partidos de extrema-direita, entre grupos e candidatos da extrema-direita mundial, ela tem reverberações aqui, né? E não é por acaso que o Trump está nesse processo de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e de todo o clã Bolsonaro agora, né? E por último, enfim, acho que onde ele quer chegar ele quer manter o domínio que outrora os Estados Unidos exerceu no Brasil e em vários outros países do mundo, né? Nem que isso custe uma erosão da democracia norte-americana e uma interferência direta em outros países. O professor Marco Antônio, os Estados Unidos já não vivem mais também uma democracia plena, né? Pois é curioso isso, não é? Porque pedir democracia no quintal dos outros é mais fácil, não é? Agora, quando se olha para todo o problema que está tendo nos Estados Unidos agora em relação aos imigrantes, na relação com os políticos de oposição, né? A gente viu aí todo o processo que está tendo agora de revisão de distritos eleitorais, como que os políticos do Partido Democrata estão sendo tratados, né? A relação com governadores de oposição, como está ocorrendo com governadores de Nova York, da Califórnia, e também agora o conflito com a prefeita de Washington, mostra muito bem que essas relações, do ponto de vista democrático, horizontal, elas deixaram de existir. E o Trump não esconde isso de maneira alguma, não é? Qualquer coisa, a principal retórica que vem como palavra para ele eu mando prender, eu mando afastar, eu intervenho, não é?
Então, os Estados Unidos, na minha avaliação, aí eu queria ouvir um pouco o Vitor também, Vitor, está caminhando muito rapidamente para uma autocracia e com pouca capacidade das instituições de colocar algum tipo de freio, não é? Ou seja, o judiciário me parece fragilizado e o poder legislativo me parece um tanto quanto perdido, né, atordoado nesse momento ainda. Ô, Vitor, e Você me você... permite? Pode ir. Eu vou complementar aqui a fala do professor Marco Antônio, aproveitando tua experiência, você é mestre em Direito Internacional, perguntar se você vê violações aos direitos humanos aqui no país. Estou totalmente de acordo com a análise do professor Marco. Acho que os Estados Unidos, de fato, existe essa estratégia do Trump de inundar o judiciário norte-americano com uma série de ilegalidades de uma velocidade mais rápida do que a resposta judicial é capaz de vir, né? Então, até que o judiciário se mobilize e bote um freio no Donald Trump, muita coisa já aconteceu. Ele já conseguiu implementar políticas e atos de governo que, mesmo que uma ordem judicial determine o retorno, ela não vai para o mesmo ponto onde estava antes, né? Entendo também, assim como o professor trouxe, que existe uma certa paralisia, né? Eu fico me perguntando, cadê a oposição democrata agora nos Estados Unidos sendo mais forte, batendo de frente? Eu não consigo entender, na minha análise, por que eles não conseguem fazer frente ao Donald Trump, né? Até me pergunto se isso, de repente, não é uma estratégia de deixar ele se afundar e não entregar resultados com essas políticas que ele está tentando implementar, para daí agora nas eleições de midterms, né, que são as eleições de meio de mandato, ele ter um mau desempenho, né? Lembrando que o Trump ele já está com algumas políticas que não estão dando um resultado econômico tão interessante. Existe uma percepção também, uma fadiga de que essa política migratória ostensiva do Trump, ela também não está sendo tão bem aceita pela população, né? Então, assim, ele tem que começar a ter bons resultados, senão essa conta vai chegar nas eleições, né? E assim, é claro que no Brasil e nos Estados Unidos existem violações de direitos humanos, né? Mas eu não acho que nada do que essas violações que estão sendo apontadas no relatório, elas procedem, né? Eu vejo muito mais uma instrumentalização desse tema que é tão caro, que serve para proteger os mais vulneráveis, a favor justamente da defesa dos interesses da política externa do Donald Trump, dos seus ideais de erosão da democracia, de defesa da extrema-direita mundial. Então, assim, vejo também com bastante preocupação e uma certa tristeza de ver um tema que a gente deveria estar debatendo qual a situação dos presos que estão passando por torturas, que estão sem julgamento há tempos nas prisões brasileiras, e não esses processos que estão correndo dentro do devido processo legal, como o que está julgando o presidente Jair Bolsonaro. Pô, você acha que o governo brasileiro deve responder a esse documento? Olha, eu não sei mais o que é certo que dá para fazer, porque com o Trump você nunca sabe, porque não tem lógica, não existe razão nas coisas que ele faz. Então fica difícil você responder. Não tem nem o que responder. Eu queria perguntar para os dois professores, aproveitar que os dois estão aí, fazer uma pergunta sobre um artigo, uma coluna do Hélio Gaspari, de algumas semanas atrás, em que ele diz que o objetivo final do Trump, nessa ofensiva contra o Brasil, que não tem nenhuma razão objetiva de ser, é desestabilizar o governo Lula e abrir caminho para a volta do Bolsonaro ao poder, para poder servir aos Estados Unidos, né? Principalmente na área de Big Techs e agora dos minérios raros e tal. Quer dizer, o que ele quer fazer é isso, coisa que os americanos já fizeram uma vez no Brasil, em 64, né, quando derrubaram um presidente eleito e abriram caminho para uma ditadura militar que durou 20 anos. Eu queria saber se vocês concordam com esse pensamento do Gaspar. Começa contigo então, Marco. Olha, Couto, a ação, sem dúvida alguma, ela tem um potencial enorme de desestabilização do governo, não é? Primeiramente, obviamente, que com a taxação, não é, que cria um mal-estar do governo com o mercado, sobretudo o mercado interno, né, e não conseguiu esse objetivo até o momento, não é? O governo aí está preparando um pacote, né, de reação à sanção,
Mas, ao mesmo tempo também, Couto, se a economia ela se deteriorar muito rapidamente, obviamente que isso vai ter reflexos eleitorais com a possibilidade de um opositor mais alinhado com Bolsonaro, que pode inclusive conceder indulto, né? Isso já está na boca de algum dos governadores presidenciáveis, não apenas ganhar a eleição, mas também ter um tipo de relacionamento com o Donald Trump muito mais amigo, muito mais parceiro, né, do que aquilo que seria o relacionamento de um país, né, mais independente. Agora, tem uma outra questão que eu acho que se soma aí, né? Ou seja, você tem a desestabilização política, você tem a questão das big techs, que está nesse cenário, não é? De possibilidade de desestabilização política também, tá? Mas eu acho que a grande questão aí, que o Vitor já trouxe, é a questão do comércio internacional, não é? E também a possibilidade dos BRICS, de fato, ser uma ameaça, não é? Então, ele tenta, digamos assim, com uma ação, tentar acertar vários alvos simultaneamente. E, obviamente, que a situação do Bolsonaro, a presença do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo ali, quase que na antessala do governo americano, levando e trazendo situações a todo momento, agudizam a situação política e transforma, de certa forma, o governo americano num elemento de desestabilização nesse momento. Não é? Eu nunca vi a embaixada de um país fazer o que a embaixada americana tem feito com o Brasil, não é? Assim como eu nunca vi aqui no Brasil, tá, governadores de estado se alinharem de tal forma a um ataque à soberania nacional, como a gente está vendo agora também. Tá? Ou seja, a situação ela tem variáveis, não é, tão novas e tão inexplicáveis que nós ficamos variados nesse momento para tentar arrumar uma explicação lógica, mas que a desestabilização política é um objetivo concreto, eu não tenho dúvida, não é? E talvez dessa vez o objetivo é, inclusive, acertar o alvo eleitoral ano que vem. Você, Vitor? Eu estou de acordo com o professor Marco e é interessante a gente observar que, assim, o mundo ele tem mudado, né? A gente vê um deslocamento do eixo de poder que antes orbitava ali entre Estados Unidos e Europa, cada vez mais para a Ásia, para a China, despontando como esse gigante na economia mundial, no poder bélico também, um gigante diplomático também, né? E claro, a gente vê esses aliados também se aproximando cada vez mais desses outros grupos e fazendo uma perda de espaço desse bloco norte-americano, europeu, que antes dominava, né? Isso pode ser visto, inclusive, no nosso comércio exterior, que a China gradualmente se tornou o nosso principal parceiro comercial, desbancando os Estados Unidos, que hoje está em segundo lugar. Então, tudo isso que a gente tem assistido é uma resposta a isso, né? Os Estados Unidos, eles não querem perder esse posto, e agora eles acharam, tem um governante inescrupuloso que toma essas medidas bastante radicais, e que inclusive tem um pano de fundo de favorecimento pessoal, não é? Não só pelo projeto de poder do Trump, mas pelos próprios ganhos financeiros que ele tem, né? O Trump, ele é dono de rede social, a ele interessa totalmente ter um ambiente desregulado, onde ele possa propagar desinformação, onde ele possa monetizar com discurso de ódio e com todos esses extremismos que ele usa não só para ganhar poder, mas também ganhar dinheiro, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. O Trump, ele, ao longo de toda a sua história, foi muito hábil em manipular a sua própria imagem pessoal para esse ganho, né, de capital político e de capital financeiro.